Olá pessoal do curso MEG, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí estudando. Aqui é o professor Rodrigo Brasiliano, de Direito Administrativo, e hoje nosso tema vai ser terceiro setor. Para você aí que está estudando para Magistratura de Goiás, né, turma do TJ de Goiás, nós vamos abordar um pouquinho esse tema do terceiro setor. Geralmente é uma disciplina, uma matéria dentro do direito administrativo que poucas pessoas gostam, acham chata, acham meio complicada. A gente entende isso, de fato, em determinadas matérias, né? A gente gosta da disciplina, mas em determinados pontos acaba que a gente tem uma certa resistência. Geralmente, no direito administrativo, o terceiro setor é esse ponto aí de resistência. Mas para você que está estudando aí para o TJ Goiás, é importante a gente ter esse bate-papo. A finalidade aqui não vai ser esgotar todo o tema, mas pincelar alguns pontos principais sobre essa matéria de terceiro setor, com reforço, obviamente, da legislação, do material de apoio durante os estudos, para que vocês façam uma boa prova da magistratura aí do estado de Goiás. Bom, começando com o terceiro setor, a expressão terceiro setor diz respeito ao aspecto ali ligado a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Essas entidades vão desempenhar atividades de interesse social em parceria com o Estado. Vai haver um vínculo formal, obviamente, entre as entidades e o Estado. São chamados também de entes de cooperação. Então, o primeiro ponto é saber que são entidades sem fins lucrativos que vão realizar determinadas atividades de cunho social em parceria com o Estado. Essas entidades estão ali entre a parte estatal e o mercado, então acaba ficando nesse limbo, num modelo híbrido, como a doutrina chama, entre o Estado, o direito público, e entre o mercado, o direito privado, e por consequência se insere aí na denominação de terceiro setor. Existem algumas classificações que a gente vai ver no curso da aula. Já vou antecipar que nós vamos falar dos serviços sociais autônomos, conhecido Sistema S, das organizações sociais, OS, das organizações da sociedade civil de interesse público, que vocês conhecem como OCIP, as entidades de apoio e, por fim, as organizações da sociedade civil. Mas antes da gente entrar um a um, eu queria trazer então essas questões conceituais sobre o terceiro setor, como eu falei, né, terceiro setor envolvendo entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que vão desempenhar atividades de interesse social em parceria com o Estado através de um vínculo formal. Esse é o conceito básico dentro do terceiro setor, da expressão terceiro setor. Como características, como eu falei, são entidades privadas, não têm fins lucrativos, exercem atividades sociais, estão ali num limbo entre o Estado e o mercado, então esse caráter híbrido, porque vão executar atividades sociais, vão receber recursos públicos, mas não vão integrar a estrutura da administração pública. São então os entes de cooperação, também chamados entidades de colaboração, reconhecidas pelo Estado através da concessão de qualificações, que a partir dessas qualificações vão ter o aval para formalizar os acordos administrativos e posteriormente alcançar as metas sociais fixadas nesse acordo. Então, características dessas entidades do terceiro setor: criadas pela iniciativa privada, sem fins lucrativos, não integrando a estrutura da administração pública, seja direta ou indireta, executando atividades privadas de relevância social, possuindo um vínculo legal ou negocial com o Estado, e não é contratual. A gente aqui não vai falar de contrato administrativo, que isso fique bem claro. Então, o elo de ligação, o elo formal, o elo jurídico de ligação entre as entidades do terceiro setor e o Estado não é o contrato administrativo lá da lei de licitações.
A gente vai ver cada uma das formas de vinculação entre as entidades e o Estado. E, por fim, recebem benefícios públicos, seja recursos, verba, recursos humanos, materiais, vai depender de cada forma ali de parceria. Então, as qualificações, falei, né, que essas entidades recebem as qualificações. Essas qualificações visam o reconhecimento de benefícios públicos para a formalização de parcerias entre o Estado e o terceiro setor. Então, cada ente federado vai poder criar as suas qualificações. O rol não é exaustivo, não é um rol taxativo. Cada ente federativo vai poder criar essas qualificações. Como eu falei, aquelas 5 qualificações iniciais é as quais nós vamos nos deter aqui no nosso estudo, tendo também como um parâmetro a legislação federal. Mas como a gente vai ver, são legislações de índole federal e não nacional em determinadas entidades. Primeiro ponto, a primeira qualificação que eu quero tratar aqui, primeiro ente dentro do terceiro setor, é o Sistema S, os Serviços Sociais Autônomos. O Sistema S, essas entidades são criadas por confederações privadas após uma previsão legal. E elas vão ter a finalidade de amparar determinadas categorias profissionais. Vão receber contribuições sociais, que são compulsoriamente cobradas da iniciativa privada, para que garantam o funcionamento dos serviços sociais autônomos. Lá no artigo 240 da Constituição, trata exatamente dessa questão da cobrança das contribuições que garantem o sustento dos serviços sociais autônomos do Sistema S. Então, artigo 240 da Constituição. Ficam ressalvadas do disposto do artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Os clássicos exemplos de serviços sociais autônomos é o SESI, SESC, SENAC, são instituições que têm a finalidade de auxiliar determinadas categorias profissionais criadas pelas suas respectivas confederações e garantem o exercício dessa atividade de auxílio ali às categorias profissionais. Então, a União, por instituir as contribuições, com base lá no artigo 149 da Constituição, também fiscaliza as entidades do Sistema S. Vale lembrar que a autorização legal para a criação dos serviços sociais autônomos decorre justamente da necessidade da criação dos tributos, dessa contribuição social e posterior repasse às pessoas jurídicas de direito privado criadas para essa finalidade. Então, por isso que há necessidade da autorização legal, porque há necessidade da criação da contribuição social que vai garantir ali aquele serviço social autônomo. Mas são pessoas jurídicas de direito privado, lembrem-se, não vão se submeter à questão de precatório para pagamento dos seus débitos, não precisam realizar concurso público para contratação de pessoal, apesar de ter que observar princípios administrativos e tudo mais. E também, conforme até posicionamento do Supremo Tribunal Federal no agravo regimental 1953, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, os recursos do Sistema S, apesar de serem originários de uma contribuição social, de um tributo, eles não têm a natureza jurídica de um recurso público. Ou seja, a partir do momento que essa contribuição recolhida compulsoriamente é transferida para essa pessoa jurídica de direito privado, ingressa nos cofres dos serviços sociais autônomos, perde o caráter de recurso público, justamente pela índole ali de direito privado desses serviços sociais autônomos. Então fica essa dica também aí, já posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação aos serviços sociais autônomos, que visam, como eu falei, amparo a determinadas categorias profissionais. A segunda figura que a gente trata aqui no nosso encontro é sobre as organizações sociais.
As organizações sociais estão previstas na Lei 9637 de 98. E aqui eu já quero fazer um ponto importante, que essa lei é uma lei federal. Lembrem-se a distinção entre lei federal e lei nacional. A lei federal vai ter aplicação à União Federal, então apenas ao ente federativo União, não se falando em lei de âmbito nacional que se aplica a todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, atenção, a Lei 9637 de 98, que vai ser o nosso parâmetro, é uma lei federal. Para vocês que estão estudando aí para a magistratura do Estado de Goiás, no que se refere às organizações sociais, OS, tem a Lei Estadual 15.503 de 2005, que dispõe sobre as organizações estaduais no âmbito do Estado de Goiás. Importante fazerem essa anotação até para realizar a leitura dessa legislação estadual que se refere às organizações sociais no Estado de Goiás. Lei 15.503 de 2005. Então, pessoal, a lei de organizações sociais, como eu falei, é lei federal, mas a gente vai tratar aqui do Instituto como um todo. As organizações sociais também integram o terceiro setor e têm a finalidade de cumprir determinadas metas através do recebimento de recursos públicos, benefícios públicos. É realizado um instrumento, é o contrato de gestão entre essa organização social e o ente federativo. Primeiro ponto, para não cair em pegadinha, não confundir o contrato de gestão firmado entre a organização social e o ente público com o contrato de gestão lá do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. Diz o artigo 37, parágrafo 8º: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. E aí elenca ali as situações. Então vejam, na Constituição, esse contrato de gestão é um contrato que amplia a autonomia das entidades, fixa metas para maior eficiência da administração pública e é firmado entre entes da administração direta e indireta ou órgãos da administração direta. Já o contrato de gestão do terceiro setor, das organizações sociais, previsto lá na Lei 9637 de 98, é uma ferramenta de parceria do Estado com as entidades privadas sem fins lucrativos para o fomento de determinadas atividades sociais. Por consequência, reduz a autonomia das pessoas não estatais mediante o controle dos resultados. Vai ter fixação de metas também, vai ter um apoio financeiro, humano, até material da administração pública, mas essa autonomia é reduzida pelo próprio controle estatal. Então, muita atenção para não confundir, não cair na pegadinha desses dois contratos de gestão, que são instrumentos jurídicos diferentes, são ferramentas diferentes, com finalidades diferentes e com sujeitos diferentes ali integrantes. Artigo 37, parágrafo 8º, contrato de gestão, não confundir com o contrato de gestão do artigo 7º lá da Lei 9637 de 98. Então vejam que o artigo 7º, inclusive, fala na elaboração do contrato de gestão, vai ter que ser observado todos os princípios constitucionais administrativos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, e alguns preceitos. Então vai ter que especificar o programa de trabalho, vai ter que estipular metas, critérios objetivos de avaliação de desempenho, além de estipulação também de limites, critérios de despesas, remuneração, vantagens, enfim, uma série de situações ali exigidas pelo artigo 7º da Lei 9637 de 98. Mas o principal que eu trago aqui é que não confundam o contrato de gestão do 37º com o contrato de gestão da Lei 9637 de 98. A fiscalização das organizações sociais pode ocorrer pelo Tribunal de Contas, artigo 8º e 9º da lei já traz essa previsão, obviamente também
pelo órgão ou pela entidade supervisora que firmou o contrato de gestão com a entidade sem fins lucrativos e também não foge da alçada de controle do Ministério Público. Sobre as organizações da sociedade civil de interesse público, conhecida como OCIP, elas são reguladas pela Lei 9790 de 90. Mesma situação das organizações sociais, pessoal. É uma lei de índole federal, vinculada, destinada ao ente federativo União. No estado de Goiás, existe a Lei 15.731 de 2006, que também a gente remete à leitura. Então, Lei Estadual 15.731 de 2006, do estado de Goiás, trata sobre as organizações da sociedade civil de interesse público, conhecida como OCIP. A OCIP tem uma finalidade puramente de fomento público. Elas vão desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado, destinados exclusivamente ao fomento público. Então, vai ser uma qualificação que é conferida a entidades privadas, sem fins lucrativos, que devem estar exercendo suas atividades no mínimo há 3 anos e desempenhar algumas das situações ali elencadas na Lei 9790. O artigo 2º traz ali sobre entidades que não podem receber a qualificação de OCIP, mesmo exercendo atividades inerentes a essa figura. Então, no artigo 2º traz a vedação e as atividades para receber a qualificação estão lá no artigo 3º. Vejam, não são passíveis de qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º desta lei. E tem ali 13 incisos sobre entidades que não podem receber a qualificação de OCIP, sociedades comerciais, sindicatos, instituições religiosas voltadas para a disseminação de credos, cultos, etc., organizações partidárias e por aí vai. Então, essas entidades elencadas no rol do artigo 2º, mesmo que exerçam as finalidades aqui do artigo 3º, são vedadas ao recebimento da qualificação de OCIP. Então, lá, o artigo 3º, ele elenca os objetivos sociais que as OCIPs devem obedecer. Artigo 3º. A qualificação instituída por esta lei, observado em qualquer caso o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das organizações, somente será conferida a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades, e elenca as finalidades: promoção de assistência social, promoção de cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção do voluntariado, enfim, e por aí vai em 13 incisos que a gente remete à leitura também da legislação. É só importante sempre lembrar que mesmo as instituições que exerçam essas finalidades do artigo 3º, se elas estão elencadas no artigo 2º, não vão poder receber a qualificação de OCIP, tá bom? A OCIP, ela vai poder firmar com o poder público termo de parceria, diferente da OS, que é o contrato de gestão. Então, a OCIP firma com o poder público termo de parceria. Vão estabelecer programas de trabalho e vão poder receber recursos orçamentários do Estado. Esse termo de parceria vai ser fiscalizado por uma entidade supervisora dentro da área da atividade de fomento, atividade ali fomentada. Além disso, há o reforço do controle social através dos conselhos de políticas públicas, das respectivas áreas ali de atuação. Além do controle social, as OCIPs também ficam sujeitas ao controle do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então, para não confundir organização social com organização de sociedade civil de interesse público, a OS é a Lei 9637, de 98, e a Lei Estadual 15.503, de 2005, aí no estado de Goiás. A OCIP é a Lei 9790, de 99, e a Lei 15.731, de 2006, Lei Estadual do estado de Goiás.
A qualificação de MOES é discricionária, conforme o artigo 1º e 2º, inciso 2, e a OCIP já é uma qualificação vinculada, com base no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Federal. A competência para qualificação vai ser do Ministério ou do órgão regulador responsável pela atuação da entidade, no caso da OS, e do Ministério da Justiça, no caso da OCIP, artigo 5º. O órgão deliberador superior da entidade tem a presença obrigatória do representante do poder público na OS e uma presença facultativa do servidor público na composição do conselho ou da diretoria, no caso da OCIP. O vínculo jurídico da OS com o Estado, com o poder público, é um contrato de gestão. Perdão, o vínculo da OS é um contrato de gestão com o poder público e o vínculo da OCIP é um termo de parceria. Por sua vez, o fomento na OS se dá o repasse de recursos orçamentários, permissão de uso de bens públicos, cessão especial de servidores sem custo para a entidade, ao passo que na OCIP, ao repasse de recursos públicos e permissão de uso de bens públicos, conforme lá discriminado no artigo 12 da Lei 9790 de 99, tá bom, pessoal? Então, um breve quadro aqui, uma breve comparação entre OS e OCIP. Uma outra qualificação prevista na Lei 8958 são as chamadas entidades de apoio, que a doutrina também já faz menção à fundação de apoio, porque a maioria dessas entidades de apoio vem com a forma de fundação. Tem uma finalidade ali de auxiliar a administração por meio de elaboração de convênios, e essas fundações de apoio têm a finalidade de manter relações, estabelecer normas para ter essas relações com instituições de ensino superior, de pesquisa científica ou de pesquisas tecnológicas. Essas fundações não vão integrar a administração pública, vão possuir uma natureza de fundação de direito privado, sujeitos à fiscalização do Ministério Público. Seus funcionários também vão estar pautados em leis trabalhistas, mas essas fundações podem utilizar os servidores públicos, no caso federais, em razão aí da Lei 8958, apesar desses servidores não terem vinculação com a fundação. Vale lembrar também que essa fundação que é destinada à prestação de serviços ali de cunho de pesquisa científica, tecnológica, essas fundações não vão poder realizar prestação de serviços ou necessidades permanentes para a administração pública, vedada essa situação para as entidades de apoio. Então, as entidades de apoio, também chamadas fundações de apoio, estão lá na Lei Federal 8958 de 94. Uma outra figura de qualificação, e essa mais recente, são as organizações de sociedade civil. Vieram regulamentadas na Lei 13.019 de 2014. O marco regulatório das organizações da sociedade civil, também chamado Lei de Parcerias Sociais. Diferentemente da lei que eu falei da OS, da OCIP, a Lei 13.019 de 2014 é uma lei de caráter nacional, ou seja, não é uma lei federal. Por ser uma lei de caráter nacional, ela traz normas gerais que são aplicáveis a todos os entes da federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Essa Lei 13.019, Lei das Parcerias Sociais, visa regular nacionalmente parcerias voluntárias que envolvem ou não a transferência de recursos públicos. Então, essa parceria entre a administração pública e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. As parcerias dentro da Lei 13.019 vão poder ser instrumentalizadas por algumas ferramentas, que são termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Logo a seguir a gente vai ver um pouquinho a diferença entre cada um desses institutos, desses instrumentos. Então a Lei 13.019 ela é aplicável entre parcerias entre a administração direta ou indireta com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, mas o artigo 3º da lei traz algumas situações de inaplicabilidade. A gente recomenda ali
a leitura do artigo 3º, que afasta a aplicação dessa lei em determinadas hipóteses. As formas de seleção das organizações. A lei também trouxe alguns procedimentos. O primeiro deles é o procedimento de manifestação de interesse social, PMS, procedimento de manifestação de interesse social, lá do artigo 18 ao 21 da Lei 13.019. Então, as organizações vão poder apresentar propostas ao poder público para que ele veja a necessidade ou não de realizar um chamamento público. Veja o artigo 18. É instituído o procedimento de manifestação de interesse social, como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público, objetivando a celebração de parceria. Então, vejam, um determinado ente vai apresentar a situação ali ao poder público que vai avaliar, vamos ou não abrir um chamamento. E dentro desse chamamento haverá ali a concorrência para objetivar celebrar uma parceria. O chamamento público está lá no artigo 23 ao 32. É o procedimento que vai visar selecionar a organização de sociedade civil a firmar a parceria por termo de colaboração, de fomento ou acordo. Sempre vai ser observado os princípios da administração pública, tá, pessoal? Apesar de não ser um contrato administrativo vinculado a uma licitação, tem que ser observada a isonomia, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade. Não pode deixar isso de lado. Então, o chamamento é o próprio procedimento ali de seleção da organização que vai firmar a parceria com o ente público. Então, vejam, a celebração do termo de colaboração ou de fomento será precedida do chamamento público, voltado a selecionar organizações de sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Então, vejam que o chamamento público é um procedimento prévio para que seja firmada a parceria. Há também, similar até com a licitação, mas não confundam, as parcerias diretas, que são casos de dispensa ou inexigibilidade do chamamento público. Os casos de dispensa, lá no artigo 30 da Lei 13.019, fala que é possível dispensar o chamamento público em casos de urgência, casos de guerra, calamidade, e ali tem um rol taxativo de dispensa do chamamento público. A inexigibilidade do chamamento público, por sua vez, num rol exemplificativo, já que tem a expressão especialmente quando, ocorre quando há inviabilidade de competição, similar ao que a gente vê na licitação. Então, havendo inexigibilidade de competição, vai poder haver um chamamento público, vai poder haver uma parceria independente do chamamento público. Então, artigo 30 e artigo 31 são as hipóteses das parcerias diretas, sem a necessidade do chamamento. Os instrumentos de parceria, como eu falei para vocês, são 3: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Quais são as distinções entre cada um deles? No termo de colaboração, previsto lá no artigo 16, a administração pública parte da administração pública a iniciativa da parceria. Então, vai ter um plano de trabalho para ser executado através de uma iniciativa da administração pública e vai envolver a transferência de recursos financeiros. Então, artigo 16 da Lei de Parcerias Sociais, Lei 13.019 de 2014. Eu vou pedir que vocês abram aí a legislação de vocês, façam uma remissão do artigo 16 com o artigo 2º, inciso 7º. Por quê, professor? Porque ali traz o conceito de termo de colaboração. O artigo 2º traz um rol de conceitos, então é importante ter esse link, porque vocês vão ver a conceituação do termo de colaboração. Então, lembrando, termo de colaboração por iniciativa da própria administração pública, permitindo a transferência de recursos financeiros. O termo de fomento, por sua vez, é feito através da consecução de planos de trabalho propostos pelas próprias organizações da sociedade civil. Também vai haver uma transferência de recursos financeiros, mas é que a iniciativa não é do ente público e sim da organização de sociedade civil. Vejam lá no artigo 17, o termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
Assim como eu falei no artigo 16, faça uma remissão do artigo 17 com o artigo 2º, inciso 8º, que também traz a conceituação de termo de fomento. Por fim, o acordo de cooperação está elencado lá no artigo 2º, no inciso 8º-A. Nesse acordo de cooperação não vai haver a transferência de recursos financeiros. É a diferença entre o termo de colaboração e o termo de fomento. Então, acordo de cooperação, instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Então, atenção para não caírem em pegadinhas nas distinções entre termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação na Lei 13.019. Por fim, pessoal, abordando essas qualificações, a gente finalizou aqui as qualificações com Sistema S, OS, OCIP, entes, né, fundações e a Organização da Sociedade Civil. Eu queria só pincelar brevemente aqui com vocês alguns pontos importantes no aspecto de apanhado geral do tema terceiro setor. Primeiro ponto, o foro processual. Pode se confundir, às vezes, se é feito com a União, se é a Justiça Federal. Não. O Supremo Tribunal Federal já pacificou, por meio da súmula 516, que o foro competente do terceiro setor, e inclusive com parcerias com a União, é a Justiça Estadual. No caso do SESI, o Supremo, nessa súmula 516, deixou expresso que o Serviço Social da Indústria, SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Isso se justifica porque o artigo 109 tem um rol da Constituição, tem um rol taxativo que não traz os serviços autônomos, não traz o terceiro setor. Então, foro processual da Justiça Estadual, para não cair em pegadinha de ser a Justiça Federal. Sumulado pelo STF, Justiça Estadual. O controle é feito pelo respectivo ente parceiro, pelo Tribunal de Contas, também pelo Ministério Público. No caso das OCIPs, há uma intensificação do controle social através dos conselhos de políticas públicas. Mas esse controle social também pode ser exercido em outras entidades que recebem essas qualificações, especialmente através da ação popular. Né? Então, um controle social também levado ao controle judicial através da ferramenta da ação popular. Regime de pessoal, também a gente não pode achar que é concurso público. Por ser entidade de direito privado, aplica-se a regra do regime trabalhista da CLT. Então, são empregados, são seletistas, não sendo aplicada a regra do concurso público. Apesar disso, conforme o informativo 759 do Supremo, essas entidades do terceiro setor devem garantir um processo seletivo objetivo para a contratação de pessoal, mesmo sendo seletistas, mesmo não se tratando de um concurso público, é necessário que a contratação de pessoal passe por um processo seletivo objetivo a fim de garantir a impessoalidade e a moralidade dessas entidades, que obviamente estão recebendo recursos públicos e por isso devem também se pautar dentro dos princípios da administração pública, apesar de não integrar a estrutura da administração pública. Ainda sobre a questão de pessoal, também é inaplicável o teto remuneratório do artigo 37, inciso 11 da Constituição. Mas algumas legislações trazem as questões remuneratórias. Então vejam o artigo 10, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei 9790 e o artigo 7º, inciso 2º da Lei 9637, eles estabelecem critérios sobre a fixação de limite de remuneração dos empregados das OCIPs e das OS. Vejam que no artigo 10, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei 9790, são cláusulas essenciais do termo de parceria, previsão de receitas e despesas a serem realizadas no seu cumprimento, estipulando item por item, categorias contábeis, detalhamento de remunerações e benefício de pessoal a serem pagos. Da mesma forma, o artigo 7º da Lei 9637, de 98, lá no inciso 2, também estipula limites e critérios para a despesa de remuneração
e vantagens de qualquer natureza. Então, veja, não está no teto remuneratório da Constituição do Serviço Público, mas a própria legislação já traz alguns critérios que devem estar previamente estabelecidos no que se refere às questões remuneratórias. Patrimônio. Patrimônio dessas entidades, por serem entidades de natureza privada, também vão ser considerados bens privados, não são bens públicos, mas os bens adquiridos com recursos públicos, né, através desses repasses de recursos públicos, esses vão ter uma característica um pouco diferente, resolúvel. Porque, extinta essa entidade, os bens vão ter que ser transferidos para outra entidade que preste serviço de natureza similar ou mesmo incorporado ao patrimônio do Estado, daquele órgão vinculado que firmou ali a parceria. Também tem a previsão disso no artigo 4º da Lei 9790 e no artigo 2º da Lei 9637. Então, atenção na questão dos bens, que a depender podem ser bens privados da própria entidade, mas oriundos de recursos públicos vão ter essa destinação especial no caso de extinção da entidade. Licitação, também muito se questionou se, uma primeira hipótese de licitação, se o Estado teria que licitar para firmar a parceria com determinada entidade. Prevalece a posição do José dos Santos Carvalho Filho, com precedente do Tribunal de Contas da União, no sentido de que não é necessária a licitação para a celebração de contrato de gestão, de termo de parceria, porque esses instrumentos buscam finalidades, buscam interesses comuns dos partícipes, tanto do poder público quanto da entidade. E a licitação é voltada para a assinatura de um contrato administrativo. Nesses casos, não vai haver a assinatura de um contrato administrativo. Minoritariamente, o Marçal Justin Filho entende que é obrigatoriedade da licitação para firmar essas parcerias com essas entidades. De qualquer forma, todo o processo de seleção dessas entidades também deve, previamente, obedecer os princípios da impessoalidade, da moralidade, os princípios administrativos. Eles nunca vão ser deixados de lado porque está se envolvendo também uma relação de parceria com a administração pública, com o uso de recursos públicos e, por isso, tem que observar os princípios da administração pública. Ainda sobre a licitação, também se questiona se essas entidades vão ter que licitar pelos serviços, pelas contratações feitas com o uso do direito público. Nesse segundo questionamento acerca de licitação, tem três correntes. Apesar de não haver essa incidência de discussão doutrinária numa prova de primeira fase, como é de vocês, do TJ Goiás, eu acho importante a gente deixar esclarecido em breves palavras essa divergência. Um primeiro entendimento defende a desnecessidade de licitação, capitaneada ali pelo Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Já uma segunda corrente, do José dos Santos Carvalho Filho, defende a necessidade de licitação, já que está sendo utilizado recursos públicos. Prevalece, porém, uma corrente intermediária, que diz ser desnecessária a licitação, mas obrigatoriamente essas entidades devem realizar um procedimento interno simplificado, já previsto na própria entidade, para garantir, mais uma vez, respeito aos princípios constitucionais, aos princípios da administração pública. Então, essa corrente temperada, vamos dizer, intermediária, que afasta a necessidade de licitação, mas exige um procedimento simplificado previsto internamente na própria entidade, é a que prevalece, inclusive com o precedente do Tribunal de Contas da União também. Responsabilidade civil não se atrai a responsabilidade civil objetiva, tá, pessoal? São entidades de direito privado, por tal razão, prevalece a sistemática da responsabilidade subjetiva lá do Código Civil. E, por fim, a imunidade tributária. Por ser entidades sem fins lucrativos que exercem atividades destinadas a questões sociais, de fomento, recebem sim um tratamento privilegiado no âmbito tributário, através de imunidades reconhecidas pela Constituição, sem prejuízo também da concessão de isenções na legislação infraconstitucional, a depender, obviamente, de cada entidade, de cada estado. Tá bom, pessoal? Bom, chegando aqui ao final do nosso encontro, volto também a só fazer uma breve citação de algumas legislações que eu recomendo que vocês façam essa leitura
sem prejuízo também da leitura do material de apoio que vocês têm no próprio curso, da doutrina da preferência de vocês sobre o tema e também com a resolução de simulados sobre o terceiro setor. É sempre importante o apanhado do estudo como um todo, completo, não apenas com uma aula ou só com a leitura da lei seca, mas tentar mesclar todas essas formas de estudo. Então lembrem-se da leitura indispensável da Lei 9637 de 98, sobre as organizações sociais, lei federal, da Lei 9790 das organizações de sociedade civil de interesse público, OCIP, também lei federal, da Lei 13.019 de 2014, o Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, ou Lei das Parcerias Sociais, essa já é uma lei nacional aplicada a todos os entes. E, por fim, considerando o Estado de Goiás, as leis estaduais 15.503 de 2005 e 15.731 de 2006, respectivamente sobre OAS e OCIP no âmbito do Estado de Goiás. Tá bom, pessoal? Seriam essas nossas ponderações de hoje para o tema terceiro setor, esperando que vocês façam em breve uma boa prova aí para a magistratura de Goiás. Um abraço e até a próxima.